Voltamos então, pessoal. A nossa última palestra de hoje, que vai ser sobre saúde mental em dias de pandemia, com a psicóloga Laiana Fernanda Gimenez da Silva. Então, vou apresentá-la rapidinho para vocês. Lai, está conseguindo nos ouvir? Só um pouquinho enquanto ela termina de entrar. Oi, Lai, tudo bem? Oi, tudo? Deu certo? Foi? Oi. Agora deu certo. Então, Lai, eu vou te apresentar rapidinho, tá? Antes do Tá início da bom. sua palestra. Bom, a Laiana possui graduação em psicologia pela Universidade de Pitágoras. Ela pós-graduou em terapia cognitiva comportamental. Ela realiza atendimentos presenciais e online para adolescentes e adultos e tem experiência clínica em diversas demandas, como ansiedade, depressão, habilidades sociais, a baixa autoestima, estresse, conflitos conjugais, entre outras questões emocionais que são relacionadas à nossa saúde mental. Bom, vamos lá, então eu passo a palavra para você e uma boa palestra a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema, né? Saúde mentais em dias de pandemia. Eu queria começar falando com vocês um pouquinho sobre saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente acaba deixando ela de lado. Então a gente acaba se preocupando com outros aspectos da nossa vida e esquecendo da saúde mental, né? Segundo a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Ou seja, é quando a gente está de bem conosco mesmo e com as outras pessoas, né? Então, seria um estado de saúde mental. Falando um pouquinho de saúde mental, né, eu queria entrar um pouco no aspecto da ansiedade, ainda mais agora na pandemia, que muitos de nós, né, com essa situação atípica, acabou ficando um pouco mais ansioso. Eu queria começar falando, né, que a ansiedade é uma emoção natural de todos nós, não só a ansiedade, como a tristeza, o medo, né, a felicidade, porque muitas vezes a gente, socialmente, a gente é educado a só sentir felicidade, e não, né, essas outras emoções, né, elas também são necessárias para o nosso dia a dia. Como eu posso dizer, né? Tem situações que a gente precisa, né, ficar ansioso. Quando que eu devo trabalhar a ansiedade? Né? Quando ela me atrapalha, quando eu não consigo desenvolver atividades cotidianas, quando eu não consigo perco o sono, ou quando eu deixo de fazer alguma coisa porque fiquei muito ansioso, né? Então, assim, ela é necessária, como eu disse, para diversas situações do nosso cotidiano. Um exemplo, né? Agora eu estou um pouco ansiosa, porque fazer palestra não é uma coisa comum, então isso me deixa um pouco ansiosa. Ou quando a gente vai fazer a prova do Detran, ou quando a gente vai fazer uma viagem. Então, são situações cotidianas que nos deixam ansiosos e isso é natural. O Brasil é o país, né, que tem a população mais ansiosa do mundo. Então, isso deixa a gente um pouco preocupada, porque a ansiedade está relacionada a muitos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia que acaba nos atrapalhando, né? A ansiedade é um alerta. Então, assim, quando a gente passa por novas situações, quando a gente fica preocupado, a ansiedade acaba estando com a gente nesses momentos, né? Alguns sintomas que a ansiedade pode trazer: a insônia. Então, assim, tem pessoas que têm dificuldade para dormir ou para se manter dormindo, acordando várias vezes na noite. Também tem a falta de ar, né? Que muitas pessoas acabam tendo falta de ar como sintomas de ansiedade. O taquicardia, que é a aceleração no coração, a inquietação motora, o tremor, aperto no peito. Então, esses são os dos sintomas de ansiedade. Então, muitas pessoas, quando estão tendo crise de ansiedade, acabam sentindo esses sintomas. E a ansiedade na pandemia,
né? A pandemia, como eu disse no começo, por ser uma situação muito atípica, né? Então a gente está se reinventando, se redescobrindo. Por mais que a gente está passando um tempinho, faz um tempinho já que a gente está passando pela pandemia, mesmo assim é muito atípico para a gente. Então, alguns fatores na pandemia pode contribuir para o aumento da ansiedade, né? Um deles é o econômico, né? Que é a perca de emprego, a preocupação, né? Econômica, porque a gente passa pela essa instabilidade, a preocupação com a morte ou com o contágio, né? Então, são coisas que acabam nos preocupando ainda mais e nos deixando mais ansioso, né? E o distanciamento social. É como se a gente vivesse, né, a nossa vida de uma forma e depois da pandemia a gente passasse a viver de uma outra forma. São outras preocupações, né? Lá o ano passado a gente jamais, né, pensaria que talvez hoje, né, próximo do Natal, a gente estaria ainda, né, nessa questão do distanciamento social. Então, são esses fatores que acabam aumentando, né, a nossa ansiedade. E assim, né, falando um pouquinho mais da pandemia, né, tem alguns danos psicológicos que surgem, né, no distanciamento social. Um deles é a incerteza com o futuro. Então, quanto tempo que vai durar a pandemia, o distanciamento social, quando que as nossas relações vai voltar ao normal. Então, isso acaba, né, prejudicando, nos deixando ou mais ansiosos, ou com medo excessivo, ou com uma preocupação excessiva também, né? A necessidade de se afastar de amigos e familiares. Então, se a gente for pensar, desde março, né, a gente está. Já são 10 meses que a gente está longe dos nossos amigos, né? O contato físico também faz toda a diferença, né? Então, assim, isso é um dos fatores que o distanciamento social também afeta. Também tem o tédio, né? Porque a gente acaba ficando em casa e isso acaba atrapalhando, né? O tédio de não ter opções novas para fazer, a ansiedade, como eu falei, o medo. Tem alguns casos também que tem, né, a depressão por conta, né, de não ter o convívio com os amigos, né? A gente não ter essa interação social, né? Isso tudo acaba afetando, né? São danos psicológicos que surgem durante o distanciamento social. E assim, eu trouxe alguns cuidados que a gente pode ter para melhorar nossa saúde mental na pandemia, né? Eu sei que a gente tem algumas coisas que são restritas, né? Mas a gente focando em tendo essas alternativas ajuda bastante. O primeiro deles é o exercício físico, né? A gente acaba podendo fazer em casa, colocando uma videoaula no YouTube ou fazendo uma caminhada, né? Claro, usando tendo todos os cuidados necessários. A leitura também é uma outra opção, né? Uma boa rotina de sono, porque assim, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo de coisas básicas, né? A gente tem uma vida muito corrida que não pensa muito em trabalhar, em estudar demais, essas coisas muito em excesso e acaba esquecendo da nossa rotina de sono. Tem um horário para dormir, um horário para acordar, né? Porque muitas vezes a gente vai dormir tarde, acorda super cedo. O ideal nosso, né, é 8 horas de sono no mínimo. Então, assim, muitas vezes a gente acaba dormindo 3, 4 horas por conta dessa rotina agitada que a gente tem, né? Também a organização da rotina é muito importante, né? Porque apesar de muitas pessoas estar trabalhando home office ou, né, pessoas que perderam emprego, é importante a gente manter uma rotina ao acordar, né? Trocar de roupa, estabelecer metas para o nosso dia. Tudo isso acaba influenciando na nossa saúde mental. Uma boa alimentação, né? Cuidar dos alimentos que a gente vai ingerir durante esse dia. Também pensar que, né? Muitas vezes, por a gente estar trabalhando home office, a gente acaba esquecendo de descansar.
Então, é muito importante ter um tempo para lazer e um tempo para descanso. Isso não só na pandemia também, né? Muitas vezes a gente acaba focando em outras coisas e acaba esquecendo de, de descansar, de lazer. Pessoas muito ansiosas, né, principalmente, pensam que o tempo ocioso é ruim, que eu não estou fazendo nada, né, que eu estou procrastinando, então isso acaba afetando. E é necessário a gente ter um tempo de lazer, um tempo de descanso, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental. E outro fator, né, muito importante é não se comparar, né, porque muitas vezes a gente fica se comparando com amigos, conhecidos, né? Como que eles estão lidando com a pandemia, ou talvez na produtividade, porque como mudou a rotina, a gente às vezes não tem aquela produtividade. Então, assim, não se comparar, né? Não se cobrar tanto. A gente tem que entender que a gente tem dias que vão ser muito bons, tem dias que vão ser ruins, e isso é natural, né? Do nosso dia a dia e também manter uma conexão com pessoas próximas. Essa conexão, ela pode ser também virtual. A tecnologia hoje em dia nos ajuda, né, em relação a isso. Então, videochamada, talvez por mensagem, né, para a gente não se sentir tão sozinho nesses momentos de pandemia. A expressão de sentimentos também. A gente, né, de uma forma geral, é, que nem eu falei sobre as emoções, que a gente não está acostumado a entender que todas as emoções são necessárias para o nosso desenvolvimento, né? Elas vão acontecer, não tem como eu tirar a ansiedade, né? Na terapia a gente vai aprender a lidar com ela. Então, expressar os sentimentos também é muito importante, né? Eu saber dizer o que eu estou sentindo para o outro, ou ser ou para mim mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acaba negando algumas coisas, né? Em relação a sentimentos, porque a gente, igual eu falar que eu tenho medo, muitas vezes não está relacionada à fraqueza, ou se eu estou triste, não estou dando conta da minha vida, não estou sabendo lidar, e essa expressão de sentimento é muito importante e isso faz com que a gente lide melhor com as situações do dia a dia, né? E também a questão da aceitação, que entra também nisso, né? Eu aceitar aquilo que eu estou sentindo, eu entender a situação, né? Aí não adianta a gente querer, talvez, se cobrar por coisas que na pandemia a gente não consegue fazer, né? Não adianta, às vezes, eu pensar em situações que não tem como, né? A gente tem que entender o nosso limite, a gente tem que entender, né, essa questão da pandemia, a gente pensar que a pandemia é um período passageiro, né? Que ela não vai ficar por. A gente não sabe por quanto tempo, mas para sempre não vai ficar, porque às vezes a gente tem pensamentos muito dicotônicos, como tudo ou nada, então a gente sempre pensa de uma forma mais negativa. Então, isso acaba sendo mais difícil para a gente passar esse período. E, se necessário, né, busca ajuda, tanto da terapia, quanto de amigos próximos, de alguns familiares, porque quando a gente compartilha, acaba sendo mais fácil para a gente lidar com a situação. Aí eu também trouxe um pouquinho para você de alternativas de mudança de rotina, alguns entretenimentos, né? Porque, igual eu falei, a pandemia agora é um período da gente se reinventar, né? Então, assim, assistir filmes, séries, né? A meditação também é uma alternativa bem legal. A gente na psicologia trabalha bastante com meditação com pacientes ansiosos, né? Porque a meditação ela traz, né, vários benefícios, né? A questão dos animais de estimação também ajuda bastante. A gente vê vários estudos falando que na pandemia, né, a companhia do pet ajuda, né, a aumentar a serotonina, que é o hormônio da felicidade conhecido. Então, assim, é muito importante. E também, né, a relação, né, de pessoas que têm animais de estimação, né, também diminui o estresse. Então, animal de estimação é uma boa opção. Passear com seus animais, cuidar deles, né, também é uma opção. Fazer uma playlist de música,
sempre ter metas diárias, né? Mas assim, quando a gente fala de meta, é muito importante a gente colocar metas possíveis. Não adianta eu encher meu dia de coisas e não conseguir cumprir. Então, quando a gente for planejar metas, é muito importante colocar metas que a gente consiga cumprir no nosso dia e para que no outro dia eu também me sinta motivada, né? Desenhar, pintar, fazer artesanatos também é uma opção, né? A gente ali vai estar ocupando o nosso tempo, né, com coisas prazerosas. Se, né, em casa com a família também tem opção de jogos, né? Jogos de tabuleiro, é bem legal. Dançar também, acaba movimentando o corpo, né? E além de se movimentar, tem a questão da expressão, que também é muito importante. O afastamento social também, né? Ele pode ocasionar vários danos emocionais, né? Como o aumento do estresse, né? A ansiedade, como a gente já falou, o medo, né? Entre outros. E além dos danos emocionais, o afastamento social pode afetar o convívio familiar, né? De uma forma positiva, talvez, né? Mais próximos, né? E tal, mas também tem a questão dos conflitos familiares também, né? Porque quanto maior a convivência, né, as pessoas estão estressadas em casa por essa mudança de rotina, né? Pela essa nova forma de lidar, e daí isso acaba gerando alguns conflitos, né? De brigas e tudo mais. Então, isso também pode acontecer no afastamento social, né? E também tem a questão que muitas pessoas também, por não morarem com seus familiares e pelo afastamento social, não tem um convívio com eles, e isso também pode trazer um dano emocional, né? Porque daí eu fico muito tempo sem ver meus familiares e isso traz alguns prejuízos. E também teve, com o afastamento social, teve aumento da violência doméstica, cerca de 22%, e o feminicídio também é uma outra coisa que nos preocupa bastante, aumentou nesse período de confinamento 50%, né? E com essa mudança de rotina, o convívio, né, acaba sendo maior, muitos, né, homens acabam não saindo de casa, e daí isso acaba afetando no convívio, acaba ocasionando tanto, né, a violência doméstica quanto o feminicídio. Então, isso é uma coisa que nos preocupa bastante, né, em relação a isso. E isso também acaba que a gente fica um pouco, é uma coisa que nos chama bastante atenção. Outro aspecto que a pandemia acaba afetando, né, é os impactos, né, nos profissionais da saúde, porque além de tudo isso que a gente acaba convivendo, eles também se expõem, né, em ambientes de alto risco, e também isso pode trazer alguns transtornos mentais, né, o estresse, né, o medo, porque além de eles estão ao se expor, eles também ficam com medo de transmitir para outras pessoas. Então, os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente acabam tendo esse fator que contribui ainda mais para ocasionar alguns transtornos mentais. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a terapia online, né? Porque é um recurso já utilizado pelos psicólogos, né? Eu, particularmente, não gostava muito, era bem aversiva em relação à terapia online. Então, assim, eu não tinha muitos pacientes antes da pandemia, eram alguns que moravam em outras cidades, e com a pandemia a gente também teve que se adaptar, né? E hoje em dia é um recurso que eu utilizo bastante, muitos profissionais também, tanto pelas pessoas que são no grupo de risco, quanto pelas pessoas que talvez, né, elas moram longe ou por conta da locomoção não conseguem chegar ao nosso consultório, a gente acaba trabalhando com a terapia online. E assim, é muito importante dizer que a terapia online, ela tem os benefícios
nos mesmos benefícios da terapia presencial. Então, a gente não, muitas vezes, né, a gente tem um preconceito em relação a isso, em dizer que a terapia online não tem o mesmo benefício da presencial. Então, nela a gente vai trabalhar, né, como de costume, com o mesmo tempo, com os mesmos planejamentos, tem o mesmo benefício. Então, assim, a gente acaba conseguindo trabalhar da mesma forma, né? Do mesmo jeito que eu, como terapeuta, né, tinha um pouquinho de preconceito, mas ao trabalhar, né, eu percebi que tem o mesmo efeito, né? A gente consegue trabalhar da mesma forma e também, né, a gente consegue alcançar um público maior, né? Na pandemia tem várias pessoas que não estão muito desanimadas, desmotivadas, e através da terapia online a gente consegue trabalhar também. Em outro aspecto, né, importante é a importância da terapia, né, que muitas vezes, né, a gente acaba achando que ir na terapia, né, muitas vezes é só quando a gente tem um transtorno mental, né, e a gente trabalha vários aspectos da nossa vida de uma forma geral, né, e tem um outro ponto que a gente pode, né, é muito importante fazer terapia, não só nesse período de pandemia, mas sim, né, na nossa vida cotidiana. E muitas pessoas ainda têm alguns tipos de preconceito, né, em relação a ir ao psicólogo, né, ir ao psicólogo é questão, né, em relação a ser louco, ou, né, eu não preciso de psicólogo, não preciso de ajuda. Então, assim, a terapia ela é muito importante por diversos, né, fatores, né? A gente trabalha as emoções, como eu já disse para vocês, a gente trabalha o desenvolvimento de habilidades, né? Muitas pessoas que são muito tímidas, a gente trabalha em terapia para ela desenvolver essa habilidade de para conversar, né, melhor, para aprender a se expor. A gente também trabalha muito o planejamento de rotina. Também tem a questão da orientação vocacional, né, planejamento de carreira. Então são coisas, né, além, né, dos transtornos mentais que a gente pode trabalhar em terapia, né? A gente pode também fazer um acompanhamento com um nutricionista, né, para desenvolver a questão, né, da alimentação, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar alguns pensamentos, né, para conseguir uma maior eficácia na nossa dieta. Então, são várias coisas que na terapia a gente pode trabalhar, que muitas vezes a gente não, quem nunca passou pelo processo não entende, né? E uma coisa muito importante, diante de tudo isso que eu estou falando, é entender, né, que a terapia é um processo, né, que cada um vai passar por esse processo de uma forma, então nunca vai ser igual de uma pessoa para outra. Entender que às vezes eu vou no psicólogo e não me identifico muito com ele, e daí eu já desisto e falo que não vou mais na terapia, mas eu procurar outros profissionais. Isso também é muito importante, porque o vínculo terapêutico, né, é importante. Então, assim, às vezes eu não gostei muito daquele psicólogo, daquela abordagem, mas eu ir em outro, né, faz todo sentido. E, assim, além de trabalhar todas essas questões, também a gente trabalha na terapia a questão do autoconhecimento, que é uma coisa que muitas vezes a gente também deixa de lado, né? A gente deixa de cuidar da gente, né, para trabalhar muito, para talvez cuidar de outra pessoa e acaba deixando a gente em segundo plano. E eu acho que, assim, diante de tudo que foi me passado, das orientações, né? Eu acho que era isso que eu tinha para passar em relação à questão da ansiedade, né? Do tema da pandemia, em relação dessa nossa nova rotina. Queria agradecer, estou aberta a perguntas, né? Como sobrou um tempinho aí, se alguém tiver alguma pergunta. Bom, a gente que agradece por você ter se disponibilizado para fazer essa palestra. É tão importante, né, nos dias atuais, falar sobre saúde mental na pandemia, porque acredito eu que é o que mais está prejudicando, né, as pessoas agora, porque são tantos fatores que levam a isso, como você comentou, é família, é financeiro, é muita coisa, né, envolvida.
Uhum, isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos finalizar, tal? Vamos para algumas perguntinhas. A Angelita, ela mandou uma pergunta. Seria, qual o excesso de atividades que causaria uma fadiga mental? Talvez, assim, É, são... o excesso de atividades causaria uma fadiga mental? Melhor, né? Eu tinha Ah, falado errado. entendi. Então, assim, tudo que é em excesso acaba nos atrapalhando, né? Então, assim, a gente sempre tem que buscar o nosso equilíbrio, trabalhar em excesso, né? Eu não tenho uma pausa ali para descansar, né? Eu falo que hoje em dia com o WhatsApp a gente trabalha muito, né? A gente trabalha desde a hora que acorda até a hora de dormir, ou o excesso de exercício físico. O exercício físico ele é muito importante, né? É um tripé, né? O exercício físico, a saúde mental, né? Eles caminham juntos. Mas eu me exercitar, né? Pode ocasionar. Então, tudo que é em excesso pode ocasionar, sim, a fadiga. E gostariam de saber como saber o que seriam metas reais para não sobrecarregar o dia. Sim, então assim, né? Vamos pensar, eu vou usar o exemplo do meu dia, né? Trabalho das 8 às 18, então, e depois eu vou para casa e tal, né? Então, talvez eu colocar um exercício físico, né? Eu vou analisar o meu dia, né? Não adianta eu querer colocar 3 horas, sendo que de exercício físico, um exemplo, sendo que eu chego em casa de 6 horas, então mais 2 horas de exercício físico, e eu não vou conseguir descansar, não vou conseguir me alimentar bem, né? Então, eu analisar a minha situação como um todo, né? Então, assim, eu pensar no meu dia a dia, qual que é a minha disponibilidade, se eu vou conseguir ou não. Sei lá, vou dar outro exemplo. Quero emagrecer, né? Aí eu falo, quero emagrecer 10 quilos em uma semana, né? A gente sabe que isso não é possível. Aí eu vou ficar frustrada, daí eu vou desistir da dieta. Então eu tenho que pensar no meu dia de uma forma, né? É, possível. Então, assim, se eu quero ler, né? Colocar um horário que eu consiga. Não adianta eu colocar, sei lá, na hora do meu almoço, do trabalho, para eu ler um capítulo do livro, mas eu sei que nesse horário de almoço eu faço outras atividades, né? Então, sempre colocar o quanto que você consegue no seu dia, você analisar de uma forma bem, bem realista, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente sempre pensar, será que eu consigo? Sempre se questionar, será que dá tempo? Será que eu não vou ficar muito cansada? Igual às vezes a gente enche nossa agenda de muitos compromissos. Será que eu vou conseguir? Será que é possível? Né? Sempre se questionar nesse sentido. Eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Tem uma aqui que mandaram, quais danos psicológicos desse confinamento para a população? Os danos psicológicos, né, são tanto o aumento do estresse, a ansiedade, o aumento do medo. Muitas pessoas, né, acabam também aumentando a depressão, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com esse confinamento, né? Que são casos mais graves, que acabam tendo pensamentos suicidas. Então, assim, são aumentos das doenças mentais, né? Então, a gente percebe muito disso por conta do confinamento, por conta dessa nova rotina da pandemia, por também a gente se cobrar muito, né? Então, a gente está diante de uma situação que às vezes a gente fica um pouco limitado e mesmo assim tem uma autocobrança muito grande, né, de realizar tarefas, de talvez não estar sabendo lidar com a situação de uma forma geral. Então, a autocobrança também é um dano que o confinamento também traz. E assim, do começo da pandemia, né, até agora, você acha que ainda essa pandemia tem afetado os relacionamentos familiares? Eu Pelo acredito. fato de morar tudo junto, né?
Ou então separado pelo distanciamento? Porque no começo, lógico que ia dar aquele... Lógico que ia afetar, né? O começo, porque isso é algo que não estamos acostumados. Mas agora, você acha que está afetando menos ou ainda tem esse problema? Assim, né? Eu acredito que está afetando menos, mas ainda é um problema, né? Que acaba acontecendo, né? Porque quando a gente tem o distanciamento, né? O afastamento, tem a questão da saudade, né? Que a gente pode matar o online. Mas isso ainda acaba afetando, né? Eu não poder ver, talvez, os meus avós, né? Que são grupos de risco, minha mãe, meu pai, quando são mais velhos. Então, isso acaba afetando. E também, quando a gente está morando todo mundo junto, tem essa questão do tédio, né? De não saber o que fazer, de como lidar com a situação. Daí, às vezes, acaba ficando um estressado com o outro. Eu acredito que diminuiu, mas isso é uma coisa que afeta ainda, mesmo ter passado esses 10 meses. Gostaríamos de agradecer você novamente, né, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo falar sobre esse assunto, né? E então, né, deixar também o convite aberto para você e outra oportunidade, né, para estar falando sobre a gente, ou outro assunto, né, que envolva, que foque mais, né, na saúde mental, algum assunto específico. E é isso. Muito obrigada. Eu agradeço a você, Matheus, que entrou em contato comigo, o Gaesp, né? Eu estou aqui, eu deixei meus contatos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Eu estou à disposição. Agradeço mesmo pelo convite, pela oportunidade. Nós ficamos muito gratos. Obrigado, Lai. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.